Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paola e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as diferenças entre Sydney e Gold Coast. Se você não me conhece, meu nome é Paola e eu já moro aqui na Austrália já tem quase 7 anos. Eu vim para a Austrália para estudar 6 meses em Gold Coast, depois me mudei para Melbourne, me mudei para Sydney e hoje eu estou em Melbourne de novo. Eu recebi uma mensagem pedindo para fazer a comparação entre Sydney e Gold Coast para vocês, mostrar as diferenças, porque hoje essas são as duas cidades mais populares para quem quer vir fazer um intercâmbio aqui na Austrália. Se você não conhece, Sydney é a cidade mais conhecida da Austrália, é onde fica o Opera House e onde tem as maiores gravações de filmes, séries e coisas que vocês veem na TV. Normalmente quase tudo é feito em Sydney. Hoje Sydney tem 5,2 milhões de habitantes, então é uma cidade realmente grande, onde acontecem vários eventos internacionais ao longo do ano. É uma cidade onde tudo acontece aqui na Austrália, né? E é também a cidade que tem o maior custo de vida aqui da Austrália. Já a Gold Coast é uma cidade litorânea, para quem gosta de um estilo de vida mais tranquilo, para quem quer morar bem perto da praia, surfar, acordar bem cedo, dormir cedo. E é uma cidade muito menor. Tem cerca de 650 mil habitantes. Gold até um pouco antes da pandemia tinha ainda menos habitantes. Quando eu morei lá, Gold tinha cerca de 300 mil habitantes, então era uma cidade realmente muito menor. E pós-pandemia, muita gente se mudou para a cidade, porque hoje a maioria das pessoas trabalham de casa, então não precisam necessariamente estar morando em Sydney ou Melbourne. Então essas pessoas trabalham para essas capitais, mas moram em Gold Coast pelo clima e pelo estilo de vida. E já falando sobre o clima das duas cidades é bem parecido assim, e também lembra bastante o clima do Brasil, até mesmo pela localização, né, das duas cidades, mas Gold Coast é uma cidade quente. Então é mais comum em Gold Coast que até durante o inverno o clima seja mais quente do que Sydney, e Sydney tem mais as 4 estações definidas. Então, vai ter um clima mais frio, vai ter o verãozão. Já a Gold Coast parece que é verão, 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 um pouquinho de frio e depois já vem o verão de novo. Então, a maior parte do tempo em Gold Coast é aquele clima de verão. Aqui mostra a temperatura média das duas cidades. Então, agora em dezembro, que é onde eu tô gravando esse vídeo, é a temperatura máxima média de Gold Coast 28 graus e mínima de 20 graus. Já em Sydney, a temperatura máxima média de 25 graus e mínima de 18 graus. Mas é mais comum que agora no verãozão, né, dezembro, janeiro e fevereiro, o clima atinja temperaturas muito mais altas que isso, né? Então, 30 e poucos graus durante o dia. Um outro fator muito importante para que tu analise quando tu estiver escolhendo a cidade que tu quer fazer intercâmbio é analisar o custo de vida de cada cidade. E também, né, se for o caso, analisar as vagas de trabalho que têm mais opções na cidade que tu quer escolher, caso tu já venha para a Austrália com o intuito de aplicar para uma residência permanente ou até mesmo validar teu diploma para trabalhar na área. Para calcular o custo de vida e verificar as informações mais atualizadas, a gente sempre vê o site Numbeo. Ali tem as informações gerais que as pessoas vão atualizando, mas claro que em qualquer cidade da Austrália é possível ter um custo de vida super baixo ou um custo de vida muito mais caro do que o apresentado aqui. Então, segundo o Numbeo, uma pessoa solteira em Gold Coast gasta em média $1.596 por mês, sem considerar o valor do aluguel. Já em Sydney, uma pessoa solteira gasta em média $1.753 por mês, sem considerar o aluguel. Já em relação ao aluguel, um apartamento de um quarto próximo do centro da cidade ou no centro da cidade em Gold Coast custa em média $2.537 por mês, e em Sydney um apartamento de um quarto no centro da cidade ou pertinho do centro da cidade custa $3.300 por mês. Ainda com os dados e informações do Numbeo, o salário médio de Gold Coast é de $4.775 por mês, enquanto em Sydney o salário médio mensal é de $6.747. E em geral, as minhas considerações, né, é que Sydney é uma cidade grande onde tudo acontece durante o ano inteiro. Então, independente da época do ano que tu for fazer o teu intercâmbio, tu vai ter oportunidade de emprego. Já em Gold Coast, durante o verão é onde está acontecendo a alta temporada, e quando chega o inverno fica muito mais difícil de conseguir um emprego e conseguir uma estabilidade. O custo de vida em Gold Coast costumava ser há anos atrás super barato. Então, com essa instabilidade, né, dava para sobreviver e viver uma vida tranquila lá. Mas como o custo de vida aumentou consideravelmente, quando tu bota na ponta do lápis toda essa instabilidade de trabalho, né, considerando que durante o inverno não tem emprego, durante o verão tem mais emprego, acaba ficando mais difícil para conseguir se planejar a longo prazo, para viver a vida, para poder viajar. E esse foi um dos motivos que me fez sair de
de lá, por não ter essa estabilidade financeira e não conseguir me planejar a longo prazo, porque uma semana eu trabalhava muito, na outra semana já não trabalhava mais nada. E isso é algo que acontece lá até hoje. Mas claro, se tu quer ter um intercâmbio mais tranquilo, morar perto pra praia, poder acordar cedo e surfar, não precisar passar horas no trânsito ou até mesmo no transporte público, realmente Gold é um destino muito bom e principalmente uma porta de entradas para chegar na Austrália, para se adaptar, para conhecer a cultura e depois possivelmente ir para outras cidades também. Em Sydney, o transporte público é muito, muito bom e tu provavelmente nem vai precisar ter um carro para poder viver a tua vida. Já em Gold, o transporte público ainda é bem limitado, então muitas vezes vai ser necessário e praticamente obrigatório que tu compre um carro ou uma moto para conseguir se locomover. E em muitos trabalhos, as primeiras coisas que eles perguntam lá é se tu tem carro, que depender de ônibus ou do transporte público realmente dificulta muito. E para finalizar, Gold também é uma cidade um pouco mais tranquila, onde as pessoas realmente vivem a natureza, o dia a dia, as praias, trilhas, coisas realmente fora, né, ao ar livre. Já em Sydney, tu tem um pouco dos dois. Então, tu tem as praias bonitas, tu tem a natureza, mas tu também tem eventos culturais, cinemas, eventos grandes, né, shows internacionais, esse tipo de coisa acontecendo. De fato, o custo de vida em Sydney é maior, mas o salário também acompanha. E Gold Coast tem os seus pontos positivos e negativos, e Sydney tem os seus pontos positivos e negativos. O mais importante é que tu alinhe todas essas informações com os teus objetivos para ver o que faz mais sentido para ti. Nessas duas cidades, Sydney e Gold Coast, a comunidade brasileira é bem presente. Em Gold Coast, tu anda pelas ruas e tu só ouve português. Em Sydney, os brasileiros ficam um pouco mais espalhados. E isso é um outro ponto também para se levar em consideração. E na minha opinião e vivência, hoje é mais difícil aprender inglês em Gold Coast, ter esse contato muito próximo com os brasileiros, do que em Sydney, onde tu pode mesclar a tua vida e o teu dia a dia, morar com brasileiro, mas trabalhar com outras nacionalidades para praticar inglês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e me seguir no Instagram, @paolarmm. Sigam também a minha agência de intercâmbio, @2ustudy. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!